Olá, boa tarde. Hoje inicia-se a nossa última aula da semana, então, português e geografia. Peguem os seus livros e os seus cadernos para a gente começar a aula, certo? Livro de História, na página 77. Abram aí, rapidinho. Página 77. As aldeias indígenas. Vamos lá ler juntos. Página 77. Os grupos indígenas constroem suas aldeias de diferentes formas, mas todas as aldeias tradicionais costumam se localizar perto de um rio e da mata, para que o povo possa ter o seu alimento garantido. A construção da aldeia pode variar de um povo para outro, certo? Então, as aldeias, elas não são todas iguais. E normalmente são construídas perto dos rios, não é? Para quê? Para facilitar a caçada deles. E a caçada de quê? De peixes. E na mata também, certo? Então, eles sempre tinham essa, vamos dizer, como é que eu posso dizer? Essa noção de construir a casa perto dos rios e da mata, certo? A aldeia Carajá. Vamos lá observar aqui. Observando essa foto, a aldeia Carajá, próxima aos rios Tapirapé e Araguaia, em 2004, certo? A gente pode observar que a aldeia fica tanto perto da mata quanto perto do rio, como a gente leu aqui nesse primeiro parágrafo, não é? A gente também pode observar que a aldeia ela não é muito grande e ela é afastada, não é, da cidade. Então, os índios eles pegam o seu povo e fazem a sua morada no lugar afastado dos cidadãos da cidade. Então, para eles, aquele lugar é apenas do povo, não é? Antigamente, os Carajá não tinham uma aldeia fixa. Na estação das chuvas, quando o rio Araguaia enchia, a aldeia era construída nos barrancos mais altos, longe das margens, para a casinha não ser levada pelo rio ou não desmoronar, né? As moradias eram feitas de madeira e o teto de palha. Estendia-se até o chão para fechá-las completamente e proteger seus moradores das chuvas e dos ventos. Na estação seca, a aldeia se transferia para as margens do rio, facilitando a pesca e a coleta de alimentos. As moradias sempre ficavam em linhas de frente para o rio. A única que ficava afastada era a casa dos homens, chamada de Casa de Aruanã ou Casa do Bicho, local de reunião dos homens e de aprendizado para os rapazes solteiros. Certo, gente? Então, o que foi que a gente pôde observar sobre esse texto? Nesse texto, a gente pôde observar que o quê? Que as casas, elas não eram, os Carajás não tinham aldeia fixa, né? Aí depois eles construíam a casa deles perto dos barrancos. E quando eles começaram a construir a casa deles, aí o que foi que aconteceu? Os homens construíam suas casas um pouco afastadas, porque lá eles tinham ensinamentos que eram ensinados para eles e para os homens solteiros, para os pequenos, certo?
Então, sempre teve esse aprendizado diferente das mulheres. Como a gente pôde observar antes, que as mulheres, elas faziam trabalhos, tipo assim, vamos dizer, domésticos, né? Só um exemplo de palavra. Elas aprendiam a cozinhar, a fazer brinquedos ou aquelas coisinhas que elas carregavam na cabeça para carregar frutas e sempre carregavam suas crianças junto a elas, não é? Vamos lá, passar. Agora a gente vai ver a aldeia de Chavante. A aldeia do povo Chavante, sempre que possível, é construída no encontro de dois rios e tem a forma de uma ferradura virada para o maior deles. As moradias do povo Chavante são construídas de madeira e cobertas de palha até o chão e ficam próximas umas das outras, formando o desenho da ferradura. A única entrada está voltada para o centro da aldeia. No interior das moradias, há um espaço para cada família, separado por esteiras. Um fogo aceso aquece o espaço e também serve de lugar para a reunião dos moradores. Hoje, os chavantes constroem suas moradias com teto de palha em forma de cone. Eles adotaram o costume dos sertanejos da região, certo? Então, aqui nessa figura a gente pode observar tipo uma casinha de índios tradicional. Normalmente elas são construídas dessa maneira, em forma de cone em cima e um pouquinho assim, né? Bom, como aqui está explicando, cada um tinha o seu local e a sua casa, não é? E a aldeia Chavante, ela era construída, as casas eram construídas assim na forma de ferradura. E por que elas eram diferentes em relação às casas? Porque elas queriam adotar o seu meio próprio, certo? Então elas também queriam queriam ter o costume dos sertanejos da região. A gente pode observar aqui nessa foto, certo? A aldeia do povo Chavante. A casa onde eles moravam, que era construída de quê? O que é que vocês observam aí nessa foto, na página 78? A gente também pode observar que tem pessoas dentro da casa, não é? Pronto. Vamos lá, virando a folhinha na página 79. Primeira questão. Que diferenças existem entre as aldeias Carajá e Chavante? Desenhe no caderno cada uma delas. Então, gente, vocês vão desenhar, vão pegar o caderno de vocês, vão desenhar as duas aldeias e vão dizer o que é que elas têm de diferente, certo? Ah, uma é desse jeito, a outra é desse, certo? De acordo com o que nós lemos, nós podemos perceber em que elas são diferentes. Por exemplo, a aldeia Carajá, o que é que acontece lá? Elas são construídas normalmente aonde? São perto dos rios e da mata, não é? Já a aldeia Chavante, ela tem o formato de quê? De que é, gente? De ferradura, isso. Tudo bem? E existem várias outras diferenças entre elas. A aldeia Chavante, ela é construída como forma de cone em cima, não é? O que mais? Digam aí pra mim. O que é que vocês acham de diferente nessas duas coisas?
essas duas aldeias? Pronto. O que vocês já analisaram até agora vai servir para a gente poder responder a primeira questão, que é pessoal, certo? Vamos ver o que eu botei aqui. Na aldeia, o povo Carajá, as moradas são construídas com frente voltada para o rio. E na aldeia do povo Chavante, as moradias são construídas em forma de ferradura. Então, essa é a minha resposta. Agora eu quero ouvir a de vocês. Que com certeza é diferente da minha, não é? Coloquem aí a resposta. Pausem o vídeo para colocar a resposta e desenhar as duas aldeias no caderno de vocês, certo? Vamos lá continuar. Segunda questão. Compare a sua moradia com a de um Carajá ou a de um Chavante. Que diferenças existem entre elas? Bom, a gente pode observar que tem algumas linhas a mais, não é? Na segunda questão, a gente tem que comparar a nossa casa com a casa de um índio, não é? Nessas duas aldeias, a gente pode observar diversas diferenças, tanto com a nossa casa quanto das duas aldeias. Então, você tem que dizer qual é a diferença entre a sua casa e a casa desse povo indígena, certo? Você vai dizer, na minha casa tem isso, na casa deles não tem isso. A casa deles foi construída em forma de cone, já a minha é construída em forma de quê? Certo? O que é que vocês têm de igual ou de diferente? Bem? Então, vocês vão explicar com as palavrinhas de vocês. De acordo com o que a gente leu, vocês podem ler o texto de novo, certo? Dessas duas páginas para poder responder essa questão. E então, é isso. Pausem o vídeo para vocês poderem responder novamente, certo? Pausem aí. Pronto? Podemos continuar? Bom, gente, quem continuou vai pegar a sua folhinha, certo? A folhinha que você colocou aí. Folha que você pegou lá na escola, essa daqui, ó, certo? Que diz assim, folha de redação, do dia 29/5/2020. Peguei aí essa folhinha. História. Dia 29. Folha de redação. O que é que você vai fazer aqui? Vamos ler juntos. Faça um pequeno resumo do que você aprendeu sobre as aldeias e as crianças indígenas. Consulte o livro, se preciso. Fale sobre os costumes e sobre tudo que você aprendeu na aula, certo? Então, as linhas estão um pouco apagadas, mas vocês podem pegar uma régua, certo? E fazerem elas de novo. Desculpem, é porque não deu certo aqui fazer as linhas direitas. Mas vocês peguem o caderno de vocês, uma régua, certo? E risquem novamente as linhas. Então, o que a gente vai fazer agora? A gente vai voltar até as crianças indígenas, seus costumes e suas tradições, na página 75. Então, a gente vai debater um pouco sobre esse texto para vocês conseguirem fazer o resumo, tudo bem? Então, vamos lá conversar um pouquinho. As crianças indígenas, seus costumes e tradições. Todos nós sabemos que há diversas crianças no mundo diferentes, não é? A gente já conversou sobre tudo isso. As crianças indígenas, elas são diferentes de nós em diversos aspectos. Como assim? O menino faz coisas que a menina não faz.
na aldeia indígena. Por exemplo, o menino sai com o pai dele, ele vai pescar, ele vai fazer atividades já de homem e os dois, tanto a menina quanto o menino, eles imitam os pais deles para quando eles crescerem, os filhos deles também imitar eles. Então é uma coisa que já vem muito antes, não é? Dos filhos começar a imitar os pais desde pequenos, certo? Já a menina, ela já é acostumada a fazer as atividades de casa, ou seja, de cozinhar, de fazer aquelas coisas que a gente bota na cabeça, de colocar uma folha aqui e carregar o filho para onde ela for, certo? Então, tudo isso fala nesse texto aqui. Vamos dar uma pequena lida aqui na página 76. Vamos lá. As crianças até os 3 anos costumam ser carregadas pelas mães em uma tira feita com casca de planta da floresta, como eu falei para vocês. Elas ficam bem presas no corpo da mãe e vão com ela para todos os lugares. As meninas, desde pequenas, imitam as suas mães. Elas colocam uma tira no ombro e carregam folhas e parte de cachos de banana, como se fosse um bebê. Então, desde pequenas, as meninas observando as mães, elas já começam a ter a noção do que é que elas vão fazer quando elas ficarem maior, não é? Vamos lá para os meninos agora. Na página 75. As crianças respeitam muito as pessoas mais velhas do grupo, porque as pessoas mais velhas, elas já têm um ensinamento muito bom, bem de antes, não é? Elas já são vividas, elas já têm experiência. E os pequenos, eles vamos dizer, eles enaltecem muito essas pessoas. Por quê? Porque elas já são sábias, elas são pessoas que têm muitas experiências, que podem ensinar várias coisas. Então, são muito respeitadas, certo? Até os 10 anos, elas costumam brincar juntas e se divertem imitando os adultos. Também gostam de cuidar dos animais de estimação. Os meninos fazem pequenas flechas para serem usadas nas caçadas e também na pesca. Eles aprendem com os homens adultos que a caça e a pesca são recursos utilizados para conseguir alimentos, certo? Então, os meninos, desde pequenos, eles aprendem a se portar como os seus pais, certo? Eles aprendem a fazer sua própria arco e flecha, para ir para os rios, entrar dentro do barco, pescar e levar o alimento para casa. Assim, do mesmo jeito, na floresta, eles costumam colher frutas, plantas e sempre utilizam aquilo como bem próprio. Nas aldeias, como a gente aprendeu, a aldeia Carajá, ela fica localizada perto de um rio e da mata. Por quê? Porque o que é que tem no rio? Tem peixe, é comida. O que é que tem na mata? Também tem comida, tem alimentos, tem as plantas, certo? Então agora a gente está falando das aldeias, onde elas estão localizadas. Elas sempre ficam localizadas no ponto onde há comida, não é? Já a aldeia Chavante, ela se localiza perto de ela já tem um formato bem diferente, não é? As casas são construídas em forma de cone e o povo Chavante, eles costumam fazer as suas casas também como uma ferradura, em formato de ferradura, porque a única entrada que tem, ela vai para o centro onde ficam todas
as casas alinhadas, porque cada família tem a sua própria casa. Bom, essa foi uma pequena explicação. Agora eu quero que vocês peguem a folha de redação e façam um pequeno resumo sobre as crianças e as aldeias indígenas, certo? Tudo que você aprendeu até agora, da página 75 até a página 78, você pode escrever e pode consultar o livro, certo? Mas vocês se lembrem que é o aprendizado de vocês. Tudo bem? Eu quero corrigir essas atividades. Por quê? Porque eu vou ver onde é que vocês estão errando, certo? Então, vocês vão fazer bem direitinho, certo? Eu sei que são 30 linhas, só que eu dei um pequeno espaço aqui para ficar melhor para vocês, tudo bem? E eu espero que vocês escrevam muito, tenham entendido e que realizem essa atividade da melhor maneira.